Bom dia, pessoal. Vamos começar nossa aula de matemática. A gente vai estar vendo hoje um texto. A tia vai estar fazendo a leitura e depois eu quero que vocês prestem bastante atenção na leitura, que vai ter depois 3 questões aí no Diga Aí, para vocês estarem respondendo de acordo com o texto que a tia vai estar lendo aqui. O texto é Temperatura. Aquecimento global transforma geleiras em cachoeiras na Groenlândia. Essa reportagem foi feita no dia 1/8/2019, às 11 horas e 58 minutos, por Léo Miller. Você deve ter acompanhado as notícias sobre a onda de calor que tostou a Europa há alguns dias, não é mesmo? A situação melhorou um pouco por lá, mas essa mesma massa de ar quente que provocou temperaturas recorde em alguns locais agora se encontra sobre a Groenlândia. E a situação é tão crítica que o calor tem feito com que as geleiras da região se transformassem em cachoeiras. Para se ter ideia, embora as temperaturas na ilha gelada não costumam ultrapassar os 10 graus Celsius, nos meses de verão, nos últimos dias foram registrados quase 23 graus centígrados. Como consequência, as camadas de gelo que normalmente cobrem o território estão derretendo e formando poças, lagos e rios. Futuro incerto. Não se sabe ainda quais serão as consequências desse aumento sem precedentes do degelo, uma vez que nem toda a água da superfície se infiltrará pelo manto. De qualquer forma, as projeções atuais apontam que, se as emissões de carbono continuarem nos mesmos patamares, dentro de 2 séculos, o derretimento de gelo na Groenlândia terá contribuído para o aumento de mais de 1,5 metros no nível dos mares. Pode parecer pouco, mas essa elevação é suficiente para encobrir dezenas de cidades costeiras pelo mundo. Então vejam bem, agora nós temos aí 3 questões. E a primeira delas vocês podem estar respondendo aí mesmo na apostila, tá? Qual é a data de publicação dessa notícia? Segunda questão, quanto tempo antes do meio-dia essa notícia foi publicada? E terceira questão, você sabe onde é a Groenlândia? O que aconteceu lá na época dessa notícia? Então, todas essas informações estão aí na página 14, nesse texto que a tia Rê acabou de ler para vocês. Tá legal? Agora, pessoal, nós vamos lá para a página 15 da nossa apostila. A notícia trata do grande aumento de temperatura ocorrido no verão da Groenlândia em 2019. Podemos dizer que a temperatura indica a quantidade de energia que há em um objeto. O que tem mais energia aparece mais quente do que o outro tem menos energia. Assim, quanto maior é a temperatura, mais quente está o objeto. Quanto menor é a temperatura, mais frio ele está. Para medir temperaturas, existem aparelhos chamados termômetros. Há diversos modelos para medir a temperatura do ambiente, do corpo, de alimentos, entre outros. Aqui no Brasil, a unidade de temperatura usada para medir a temperatura é o grau Celsius, cujo símbolo é o C. Então, pessoal, vocês estão vendo aí, ó, é um medidor de temperatura de ambiente, um termômetro, o outro de medir a temperatura do alimento, um termômetro de medir a febre digital e o outro vê pelo mercúrio, certo? Então vamos lá agora. Lápis na mão. Procure as 2 temperaturas que aparecem na notícia sobre a Groenlândia e escreva a primeira usando o símbolo Celsius
e a segunda por extenso. Então, vocês vão colocar a primeira 10 graus Celsius e 23 graus Celsius. Vocês vão escrever 23 graus Celsius por extenso, tá? Não é para colocar número, nem símbolo. Qual dessas temperaturas é maior? A temperatura de 23 graus Celsius é maior, né? Número 2. É muito comum dizermos que faz calor em um lugar, quando a temperatura está alta, e que faz frio quando a temperatura está baixa. Letra A. Na sua cidade, faz mais calor ou mais frio? E aí, pessoal, o que vocês acham? A nossa cidade, a maior parte do tempo é mais fria ou é mais quente? O que vocês acham? Aí vocês vão estar colocando a opinião de vocês, tá? Então, agora vamos mudar de página. Vamos lá para a página 16, letrinha B. Quais são as temperaturas máximas e mínimas previstas para a sua cidade hoje? Pessoal, uma ferramenta legal que a gente tem em mãos aí, tá? É o nosso celular, que a gente pode consultar a máxima e a mínima temperatura da nossa cidade. Então, vocês vão estar consultando aí, tá? E vão estar registrando aí na letrinha B. Número 3. A Lana mora em Curitiba, cidade em que às vezes faz frio e calor no mesmo dia. Veja como foi uma semana no inverno de 2019. Olha só, o que tá de vermelho aí, pessoal, é a maior temperatura do dia, que é considerada a temperatura máxima. E o que está em azul é a menor temperatura do dia, que é chamado de temperatura mínima, tá? Então, nós temos aí no dia 28/7, no domingo, a máxima foi de 16 graus e a mínima de 11. Na segunda, a máxima foi de 21 graus e a mínima de 12. Na terça, a máxima foi de 22 graus e a mínima de 11 graus. Na quarta, a máxima foi de 22 graus e a mínima de 10 graus. Na quinta, a máxima foi de 24 graus e a mínima de 11 graus. Na sexta-feira, a máxima foi de 23 graus e a mínima de 7 graus. No sábado, a temperatura máxima foi de 14 graus e a mínima foi de 14 graus centígrados. Então, vamos às perguntas agora referentes a esse conteúdo dessa tabelinha que a gente acabou de ler aí. Letra A. Qual foi a temperatura mínima nessa semana e em que dia ela ocorreu? A mínima, hein, pessoal? A temperatura mais baixa. Ela ocorreu em que dia da semana e em que dia do mês? Vocês vão estar anotando aí o dia, o mês e a temperatura mínima, certo? Letra B. Em qual dia fez mais calor? Qual foi a temperatura máxima nesse dia? Vocês vão registrar o dia da semana, o dia do mês e a temperatura máxima. Letra C. Em qual dia houve a maior diferença entre as temperaturas máxima e mínima? Vocês vão olhar aí a diferença que teve entre nesses 2 dias, tá? E vão anotar aí para a tia. Letra D. Em que dia houve a menor diferença entre as temperaturas máximas e mínimas? Letrinha E. Observe como estavam os termômetros no momento mais quente e no momento mais frio do domingo, do dia 4 de agosto. Qual é a diferença entre essas duas temperaturas? Vocês vão estar registrando aí para a tia, certo? Se a temperatura mínima tivesse baixado 1 grau centígrado, quantos graus o termômetro marcaria? Então, agora vamos mudar de página. Vamos lá para a página 17 da nossa apostila. Número 4. As estações meteorológicas são responsáveis por fazer as medições relativas ao clima dos lugares. As temperaturas medidas por estas estações são consideradas oficiais.
Em 10 de julho de 1913, uma estação meteorológica dos Estados Unidos registrou a temperatura mais alta já medida oficialmente no mundo. Foi em Furnace Creek, na Califórnia, e a temperatura era quase 57 graus Celsius. Isso foi nos Estados Unidos, viu, gente? O recorde oficial de temperaturas mais baixas do planeta foi registrado em 21 de julho de 1983, em Vostok, na estação russa de pesquisa na Antártida. O termômetro ficou próximo a menos 89 graus negativos, certo? Letra A. Você reparou que as duas temperaturas ocorreram no mês de julho? O que será que ocasiona essa coincidência? Em Furnace Creek, a temperatura de aproximadamente 57 graus Celsius foi acima de 0 graus centígrado. A temperatura em Vostok, na Antártida, foi próxima de menos 89 graus Celsius. Isso significa que a temperatura foi abaixo de 0 graus centígrado. O sinal de menos na frente do número serve para indicar que é menor do que zero. As temperaturas com esse sinal na frente do número são negativas. Letra B. Observe os termômetros ao lado. Quais são as temperaturas que eles estão marcando? Bom, pessoal, aí no primeiro é menos 2 graus Celsius e menos 8 graus Celsius. Qual dessas temperaturas é a mais alta? Menos 2 graus Celsius é a temperatura mais alta. Bom, pessoal, por hoje é só. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula, tá? Beijinhos.